Bora lá, nação! Vamos analisar aqui uma provável escalação para a partida de hoje entre Fluminense e Flamengo, a primeira partida da final do Campeonato Carioca. E no programa Jogo Aberto, a Renata Fã e o Ronaldão falaram sobre os palpites, a expectativa para essa partida. E vamos juntos também analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre o Mengão, a grande decisão que vale o título do Campeonato Carioca. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva. Hoje aqui vamos trazer para você o pós-jogo completo do Flamengo. Então fica ligado aí no nosso canal e já coloca o seu palpite nos comentários. Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A Libertadores, Barcelona de Guayaquil. Mas antes deste tema, temos também uma decisão eletrizante no Rio de Janeiro. Evento da Band, você vai acompanhar tudo sobre Fluminense, Flamengo, Maracanã. A Gabi Marino já começou a trabalhar cedo, preparando as informações, trazendo novidades aqui no Jogo Aberto. E a gente aproveita e dá aquele bom dia. Gabi, chega mais, que jogo é esse, hein? Muita expectativa. Muita expectativa, Renata. Bom dia pra você, pro Ronaldo e pra todos que nos acompanham no Jogo Aberto. A gente já tá aqui derretendo no Maracanã, porque tá muito calor no Rio de Janeiro. Então o estádio palco da partida entre Fluminense e Flamengo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Por aqui tudo pronto para os primeiros 90 minutos dessa decisão. E existe uma grande expectativa para esse duelo também, porque a última vez que a dupla Fla-Flu não ficou com o título do Campeonato Estadual foi em 2018, quando o Botafogo foi campeão. O técnico Mano Menezes conseguiu poupar alguns jogadores no último domingo contra o Volta Redonda pela semifinal do Campeonato Carioca. Então tem a maioria dos jogadores descansados. Fluminense que teve uma sequência intensa de jogos para chegar até aqui. O Flamengo não conseguiu poupar contra o Vasco, mas teve um dia a mais de treinamentos. Técnico Felipe Luiz também empenhado para fazer um grande jogo. A gente lembra que a única partida que o técnico Felipe Luiz, que o Flamengo perdeu desde o comando do treinador, foi justamente contra o Fluminense no Brasileirão do ano passado. Então aqui no Maracanã, tudo pronto, expectativa de casa cheia, de mais de 50 mil torcedores para acompanhar esse grande clássico que você acompanha, claro, aqui na tela da Band. A bola rola 9h30 da noite, mas a nossa transmissão começa a partir de 9h20 da noite, ó, Maracanã, tudo pronto. E o gramado aqui do Maracanã também está em ótima qualidade. Os jogadores tanto do Flamengo quanto do Fluminense, que reclamaram bastante do gramado aqui do estádio, está em ótima qualidade para receber essa partida. Agora você acompanha uma matéria especial com todos os detalhes desse jogo aqui na tela da Band. De um lado, o Flamengo de Felipe Luiz, que ainda não perdeu nesta temporada e só tem uma derrota desde que o treinador assumiu o comando do time, justamente para o Fluminense no Brasileirão do ano passado. Do outro, o Fluminense, que cresceu nos últimos jogos e defende uma invencibilidade de 9 partidas, com 6 vitórias e 3 empates. Nesta quarta, as duas equipes protagonizam a 5ª final de estadual em 6 anos. Os últimos 30 confrontos mostram o equilíbrio entre os times. São 11 vitórias para cada lado, além de 8 empates. Para chegar na final, o Flamengo superou o Vasco na semi com o placar agregado de 3-1. Já o Flu venceu o Volta Redonda por 4-0 no somatório dos 2 duelos. Uma final motiva qualquer equipe. A gente, quando inicia a disputa de um campeonato, é o que a gente tem como objetivo, chegar na grande final e disputar o título. A novidade na lista de relacionados do tricolor é o Meia Lima. Recuperado de dores na panturrilha, o jogador treinou com o restante do elenco e pode virar uma opção para o técnico Mano Menezes. Na zaga, Thiago Silva está de volta, recuperado também de uma lesão no calcanhar esquerdo. A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Thiago Silva, Inácio ou Freitas, Gabriel Fuentes, Otávio Martinelli, Arias, Serna, Canóbio e Cano. O principal desfalque do Flamengo é o atacante Bruno Henrique, com uma lesão na posterior da coxa direita. Luiz Araújo deve ser o titular na posição. Além de BH, o Flamengo segue sem poder contar com Michael e Cebolinha. Os dois se recuperaram de lesão
e estão trabalhando com a preparação física. Por outro lado, o Fla terá o retorno de Danilo. O defensor foi desfalque contra o Vasco por causa de um incômodo muscular, mas não apresentou mais dores e participou das atividades no Ninho do Urubu. O lateral Alexandro, que voltou de lesão no último clássico, deve ser titular. Eu me sinto muito bem, já estava me sentindo no outro jogo, mas a comissão técnica junto com o departamento médico achou melhor eu me guardar para esse de hoje. Já me sinto 100% e apto para jogar. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. De 2020 para cá, a dupla Fla-Flu só não esteve na final do Carioca no ano passado. O rubro-negro foi campeão em 2020 e 2021, enquanto o Flu ficou com os títulos de 2022 e 2023. Essa é a grande dúvida. Quem vai substituir o Bruno Henrique? Luiz Araújo aparece como candidato mais provável, mas o Felipe Luiz tem ótimas peças e ele pode promover alguma surpresa. O importante é que seja um jogaço que você acompanha aqui na Band. São duas forças que, quando se enfrentam, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, fazem partidas marcantes. O Fluminense do Mano Menezes é a única derrota imposta na carreira bem curta ainda do Felipe Luiz, mas muito vitoriosa como técnico. Então tem vários ingredientes pra gente ficar querendo ver esse jogo, Rona. E a gente aqui cantou logo no começo do ano que o Flamengo era uma equipe a ser batida e agora faz jus, né? Porque o Mano vem com força total aí pra cima do Flamengo, com um ataque leve, rápido, o Cano que adora fazer gol, o Canóbio também se apresentando muito bem, o Arias e o Lima, quer dizer, o ingrediente está todo pronto aí para dar um Fluminense, viu? Mas não dá para desenhar do Flamengo. Como é que é? Você acha que o Fluminense é favorito? O Fluminense é o franco atirador aí, porque o Flamengo é o time a ser batido. Então o Flamengo que... A responsabilidade é do Flamengo? Com todas as peças, com tudo, o Flamengo tem aquele como é que fala? Aquele time que sabe que em qualquer momento pode vencer. E se entrar com esse pensamento do Flamengo, o Fluminense pode fazer a diferença. Você entendeu como é que funciona? Não, eu acho então, que a final agora... Aqui, ó. E são dois jogos. Esse é bom fazer uma vantagem. Se alguém tiver uma vantagem no confronto de hoje, vai chegar de uma maneira muito mais pesada, muito mais forte para a decisão. E o Flamengo é o time que vem encantando até agora. Ganhou a Supercopa do Brasil do Botafogo. Quando trouxe seus titulares para o Campeonato Carioca, fez toda a diferença, nadou de braçada. E a equipe que, na minha opinião, é apontada ainda como o melhor elenco do país. Não, sim, sem dúvida nenhuma. E você até falou do Bruno Henrique também, dessa peça fundamental no time do Flamengo, mas o Felipe vai arrumar outra peça para colocar no mesmo nível. Mas quem sofre mais é quem está do lado de fora. Quem está dentro do campo vai saber fazer a diferença, porque esse time do Flamengo é o time a ser batido por todos, por Fluminense, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Todos esse ano aqui é um franco atirador aí. Já alguns torcedores do Flamengo já têm passado por aqui, falado com a gente, de camisa rubro-negra. O jogo começa às 9h30 da noite, não tem vantagem para ninguém. São 2 jogos, o primeiro hoje, o segundo domingo às 4h da tarde aqui no Maracanã, com o mando de campo do Flamengo. Hoje o mando é do Fluminense. Se houver 2 resultados iguais, 2 empates ou uma vitória para cada lado, pela mesma diferença de gols, o campeão vai sair na disputa por pênalti. 31 mil ingressos vendidos antecipadamente, já deve ter subido um pouco mais esse número, isso foi da parte da manhã. O árbitro vai ser o jovem Yuri Elino Ferreira da Cruz. O Flamengo tem 38 títulos, enquanto que o Fluminense tem 33 de campeonato estadual. Nos últimos 6 anos, essa vai ser a 5ª final entre Flamengo e Fluminense. Cada um ganhou um bicampeonato. Flamengo em cima do Fluminense 2020, 2021 e o Fluminense em cima do Flamengo 2022, 2023. A única derrota da era Felipe Luiz foi no Campeonato Brasileiro do ano passado para quem? O Tricolor Carioca, 2-0, dia 17 de outubro, aqui mesmo no Maracanã. O Fluminense, então, é uma pedrinha na chuteira do Flamengo. Tem sido assim. Eu fiquei de trazer as 2 prováveis escalações, lembrando que no time do técnico Mano Menezes, a grande novidade será a volta do Thiago Silva. Já voltou durante uma parte do jogo lá em Volta Redonda, mas para adquirir ritmo de jogo. Hoje é a Vera, ele vai ser o capitão da equipe. Falta saber quem vai ser o companheiro dele, Ignácio ou Freitas. Outra dúvida no Fluminense é na lateral direita. Não se sabe quem é o titular atualmente, Guga ou Samuel
Xavier. Samuel Xavier era o titular até o início do Campeonato Carioca. Provável escalação do Fluminense: Fábio no gol, Guga ou Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva, o capitão da equipe, Ignacio ou Freitas e Fuentes, meio de campo com Otávio, Martinelli e John Arias, e na frente Serna, Cano, que quer ser o artilheiro do Campeonato Carioca, tem 6 gols, e o Canóbio. Já no Flamengo, grande desfalque é o atacante Bruno Henrique, artilheiro do time na temporada com 5 gols, está fora com uma lesão muscular na coxa direita, fora desse jogo e provavelmente fora também da grande decisão de domingo. Luiz Araújo deve ser o seu substituto. O Michael e o Everton Cebolinha também dificilmente terão condições de ficar até no banco de reservas. Provável escalação do time de Felipe Luiz: Rossi no gol, o Wesley, que está pendurado, se receber o cartão amarelo hoje, não joga domingo a grande final, Léo Ortiz, uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo, que não joga 2 jogos, mas está à disposição, e o Alexandre na lateral esquerda, meio de campo com o Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e na frente o Plata e o Luiz Araújo. Voltamos aos estúdios. Boa, Cícero, passou então pra gente aí as prováveis e vai ajudar bastante na hora de fazer já o nosso cara a cara, comparando então os jogadores. Obrigada, Cícero, boa sequência, e a gente já coloca o Cano e o Luiz Araújo, né, os destaques então, pelo menos comparando aí o setor ofensivo. O Cano com 10 gols em 12 jogos, o Luiz Araújo participando ali de 6 gols em 9 jogos, né, com 4 gols e 2 assistências. É verdade que na primeira participação do Cícero, se a gente for olhar já comparar elenco, estágio do trabalho, ânimo, etc., a gente sabe que o Flamengo vive um momento muito especial. Mas a derrota do Felipe Luiz, nesse período aí, foi exatamente pro Fluminense, Breida. Exato, Cícero definiu bem. O Fluminense tem sido a pedra no sapato do Flamengo, não só do Felipe Luiz, mas nessa sequência em que o Flamengo consegue se organizar financeiramente. Desde 2019, o Fluminense é o único rival local que realmente competiu todos esses anos contra o Flamengo, ou de igual para igual, ou mesmo com menos força, conseguindo ali ser um rival incômodo. Então esse aspecto da rivalidade aflorada nos últimos anos conta muito no Fla-Flu, mas conta também a favor do Fluminense o fato de saber lidar com a sua inferioridade. Não é um abismo, como tem um abismo entre Vasco e Flamengo hoje, mas ainda assim o elenco do Flamengo é superior, o investimento do Flamengo ainda é superior, o que faz com que, naturalmente, o Felipe Luiz tenha opções melhores que o Mano Menezes, que sabe também lidar com essa contingência, lidar com o que os seus jogadores podem entregar. E nesse Fluminense, o Mano Menezes conseguiu encontrar um equilíbrio legal, desde a chegada do Otávio, que é um jogador mais de marcação, primeiro volante, o meio-campo se estabilizou. Ele conseguiu uma boa solução, não tendo meias, né? O Ganso fora, Renato Augusto, o Lima, o Arias tem funcionado muito bem com o articulador. E nas pontas, jogadores que não são necessariamente brilhantes, mas que têm entregado gols, eficiência lá na frente, mas principalmente marcam bastante. Então hoje, mais uma vez, o Serna do lado direito e o Canóbio do lado esquerdo serão muito exigidos no comprometimento defensivo para fechar os lados do Flamengo, principalmente o lado direito, que é muito forte com o Wesley, mas tem jogadores com essa característica de marcar muito, de fazer pressão lá na frente, e isso incomoda um time que gosta de ter a bola, como o do Felipe Luiz, e de fazer inversão para pegar as laterais descobertas. Então o Fluminense, nesse aspecto, soube se cercar muito bem para competir, no mínimo, de igual para igual com esse Flamengo superior. Porque o Fla-Flu do fase inicial foi muito ruim, né? Horrível. E eu não lembro, mas era um Flamengo que estava reserva, não estava? Mais ou menos. Eu acho que era mais ou menos. Eu não lembro se chegou em cima da hora. Pega aí. Mas era o terceiro jogo do Felipe Luiz ainda, né? Não, tô falando agora. Agora que ele fizeram. Mas o terceiro jogo do time sob o comando do Felipe Luiz. Era isso daí. Agora eu não lembro exatamente se ele poupou. Acho que em cima da hora ele deu uma mesclada. Não, e foi um jogo que estava muito quente também, lembra? Tava um calor danado, ele deu uma mesclada assim. Hoje é diferente, né? Não, completamente diferente. Até pelo horário, por exemplo. 9h30 da noite é final de campeonato. 0-0 no dia... Eu acabei de clicar e perdi o dia, mas tudo certo. Deixa eu ver as escalações aqui das equipes. O Fluminense foi com um time normal. O Flamengo tinha alguns... Mas tinha Pulgar, tinha Alexandre, tinha Léo Pereira, Bruno Henrique jogou, Gerson, Plata, Michael. Era um time bom, então. Tinha o Everton Araújo jogando. Isso. Wesley, tinha os caras jogando mesmo. Acho que o ponto principal do que o Breyer falou é um embate que eu tô curioso para ver. É o Fuentes, né, o lateral esquerdo, com o Wesley.
o lateral direito do Flamengo, porque os dois têm cara. O Wesley, né, entrega também defensivamente, mas é um cara que também é uma das principais armas ofensivas do Flamengo. Ele se transformou o corredor direito com o Gerson trazendo para dentro e o Wesley justamente atacando a profundidade, né, a linha de fundo ali. Só que o Fuentes também é um cara muito ofensivo pelo lado esquerdo do Fluminense, é um cara que está chegando muito ao ataque também. Então eu quero saber como vai ser esse enfrentamento também ali do Wesley com o Fuentes. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão vai com tudo pra cima do Fluminense hoje. Vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer. Meu palpite, Flamengo 2, Fluminense 1. Primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Deixa aí o seu palpite nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.